Muito bem, convidamos aos irmãos que aqui presentes e também você que nos assiste pela internet. Nós iremos orar, começando assim mais um culto nessa quinta-feira, dia 13. Viemos aqui para adorar a Deus. Você da sua casa pode também interceder. Nós iremos orar, fazer, lembrando de todas as pessoas que estão internadas, que estão doentes, famílias com problemas. Nós queremos apresentar essas famílias ao Senhor, ou por que não dizer, o mundo ao Senhor. Querido Deus, nós te adoramos. O Senhor é maravilhoso no céu e na terra. O Senhor conhece, Senhor, a nossa petição. E sabe, ó Deus, qual é a nossa intenção de estarmos aqui nesta noite. É com um propósito, meu Deus, de adorar ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aquele que tudo pode, que levou na cruz do Calvário, Jesus, as nossas enfermidades, as nossas dores e perdoou os nossos pecados. Senhor, neste momento, nós apresentamos as famílias, nós apresentamos, meu Deus, todos aqueles, Senhor, que estão vivendo um drama, Senhor, nos hospitais, nas ruas, que estão, meu Deus, desempregadas, aonde bate, Senhor, constantemente, fortemente, a aflição, a agonia, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem o bálsamo, o Senhor tem o remédio para curar a ferida. O Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus na terra. Pai Santo, nós te agradecemos, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós iremos ouvir. Pastor Ricardo vai louvar o Senhor. Logo após, retornaremos aqui ao microfone para ler o texto que introduz esse culto. Então vamos convidar aqui Pastor Ricardo, que vai louvar o Senhor com um hino. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estarmos mais uma vez na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. É um privilégio sempre que podemos estar na casa do Senhor, adorando a Ele. E eu vou estar louvando um hino intitulado Paraíso, que é uma promessa que Jesus fez àquele que nele crê. Amém? Vamos louvar ao Senhor comigo, em nome de Jesus. Aos nossos ouvintes, que Deus possa estar abençoando o seu lar, a sua casa, através deste hino. Aleluia, glória a Deus. Todos se foram e eu me senti tão só, humilhado naquela cruz pelos meus erros. Foi quando olhei para Jesus, pedi o seu perdão e com voz suave pude ouvir: filho meu, não é o seu fim. Hoje mesmo estarás, hoje mesmo estarás
estarás comigo. Nunca mais te deixarei, eternamente te amarei. Hoje mesmo estarás comigo. Paraíso. Creia nesta noite, nesta promessa. Com Jesus somos mais do que vencedores. Todos se foram e eu me senti tão só. Pelos meus erros, foi quando olhei para Jesus e pedi o seu perdão. Com voz suave então eu pude ouvir: filho meu, não é o seu fim. Hoje mesmo estarás, hoje mesmo estarás, hoje mesmo estarás comigo. Nunca mais te deixarei, eternamente te amarei. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás, hoje mesmo estarás, hoje mesmo estarás comigo. Nunca mais te deixarei, eternamente te amarei. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta canção, quando o Senhor me deu, eu compus me colocando no lugar do ladrão. Se ele tivesse a chance de compor, ele comporia esta canção. É esta canção. Então Deus é maravilhoso, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a certeza de todo cristão, que em breve estaremos com Cristo na eternidade. Então depois nós vamos cantar outro hino, vou estar voltando a palavra para o irmão Sebastião, e depois nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Estamos aqui direto da congregação Saron, no bairro Santa Rosa, e espero que nesta noite o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus. Você aí na sua casa, e nós aqui no templo também, vamos estar fazendo a leitura de um texto bíblico, e você pode acompanhar conosco, abrir a sua Bíblia, orar conosco, cantar conosco e também ler conosco, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 1, nós estaremos lendo esse texto maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos sustenta, ela traz para nós um refrigério na alma quando nós manuseamos, quando nós lemos, quando nós deixamos que ela faça em nós
morada, ela refrigera a nossa alma, nós ficamos tranquilos, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, mas sim palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que perdem, está encoberto, nos quais o Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Amém. Texto lindo, não é? Muito bonito, não? Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus. Eu hoje meditava tanto nesse texto e, sinceramente, como Deus falou comigo através desse texto. É claro que quando nós lemos a palavra de Deus, ela fala conosco de várias maneiras, mas esse texto me chamou muita atenção. Somos perseguidos, somos atribulados, somos angustiados, mas temos uma esperança. O nosso Deus, Ele vive por toda a eternidade. Amém? Nós iremos orar. Logo após, o pastor Ricardo estará louvando o Senhor novamente com outro hino. Querido Deus, tudo a Ti, Senhor, entregamos. Nesta noite, nós estamos aqui oferecendo, Senhor, o nosso culto. Estamos aqui, Senhor, apresentando ao Senhor as nossas limitações, esperando que o Senhor nos cresça na graça e no conhecimento da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a caminhar, Senhor, nesse restante de tempo da Tua igreja aqui na terra. Os irmãos que aqui se encontram,
que cada um venha sair daqui, Senhor, beneficiado, cheio da Tua glória, disposto, meu Deus, para estar pronto a falar da Tua mensagem e da Tua palavra. Te adoramos, por nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém e amém. Pastor Ricardo, louvando o Senhor novamente com mais um hino. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com este hino, que fala sobre a fé do pai Abraão. Pela graça de Deus, se nós estamos aqui hoje é graças à fé deste grande homem de Deus, né? Nosso pai na fé, Abraão. Aleluia. Adore a Deus em espírito e em verdade. Pai Abraão, podemos acreditar que nada pode impedir um crente de adorar. Foi assim com Abraão, lá no Monte Moriá. Seu amor, como a fé do nosso pai Abraão, podemos acreditar que o impossível Deus pode operar. Como a fé do nosso pai Abraão, podemos acreditar que o impossível Deus pode operar. Aleluia. Aleluia. O Deus proverá está aqui nesta noite. Como Pai Abraão, podemos acreditar que nada pode impedir o crente de adorar. Foi assim com Abraão, lá no Monte Moriá. Deus revelou o seu amor. Como a fé do nosso pai Abraão, podemos acreditar que o impossível Deus pode revelar. Como a fé do nosso pai Abraão, podemos acreditar que o impossível Deus pode operar. O Senhor Jesus, Ele ainda opera milagres. O Senhor Jesus ainda provê o que a medicina não pode prover. O Senhor Jesus ainda sara os feridos, ainda salva os pecadores. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como a fé do nosso pai Abraão, podemos acreditar. Podemos acreditar. Amém. Nós vamos agora estar fazendo uma intercessão pela família. E eu passo para o irmão Sebastião. E depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Muito bem. Nós vamos interceder pelas famílias, por esse planeta Terra. Eu e minha casa precisamos muito das nossas orações. Quero convidar aqui a irmã Valéria, tesoureira da igreja. Ela está incumbida de fazer isto nesta noite. E eu tenho certeza que Deus, lá dos altos céus, Ele vai nos ouvir esta intercessão em favor das famílias. Irmã Valéria.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus nós estamos aqui nesta noite para agradecermos ao Senhor, para louvarmos o teu santo nome. Eu quero deixar um versículo, até a continuação da leitura do irmão Sebastião, que diz para nós: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória e acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporâneas e as que não se veem são eternas. Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos nesse Deus maravilhoso que ouve as nossas orações, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, colocamos em Tua presença, pedindo ao Senhor que venha interceder, Senhor, por nossas famílias, não só as nossas, Senhor, meu Deus, mas alcançando, Senhor, este mundo, papai, que muitas das vezes, Senhor, não tem dado crédito à Sua palavra, e tem passado por momentos difíceis, ó Pai. Pessoas que muitas das vezes, ó Pai, não têm acreditado mais na Tua palavra, Senhor, meu Deus, tem deixado o desespero tomar conta da sua casa, da sua família, mas que nessa noite, Senhor, com Teu poder, meu Deus, que nós sabemos, ó Pai, e nós cremos, ó Deus, que Tu és o mesmo ontem e sempre, Pai, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha jogar, Senhor, por terra, Senhor, toda a tribulação, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha jogar, Senhor, meu Deus, toda a doença, Senhor, que o Senhor venha entrar em cada lar, que o Senhor venha abrir as portas que estão fechadas, ó Pai, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa achar guarida nos corações, Pai, que a humanidade, Senhor, venha reconhecer em Ti que o Senhor é o único Deus e Salvador, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas, Senhor, meu Deus, que estão desanimadas, ó Pai, que a sua fé, Senhor, meu Deus, já não existe, mas, Senhor, que eles possam olhar para os céus e ver que há um Deus todo-poderoso, que abre porta onde não tem. Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha salvar, Senhor, vidas nesta noite, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, venha alcançar, Senhor, meu Deus, cada coração nesta noite. Aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, conforta, Senhor, meu Deus. Pai, eu sei que tudo tem um propósito, Senhor, meu Deus, e nós cremos, ó Deus, porque o Senhor sabe o nosso dia, o Senhor sabe o nosso amanhã, Pai. Nós nos colocamos na Sua presença e pedimos ao Senhor que venha interceder, Senhor, meu Deus, por cada um, Senhor, meu Deus. Alcança cada família, alcança cada criança, alcança cada senhor, cada velho, cada jovem, Senhor, meu Deus. Pai, que o Senhor venha estender as Suas mãos, Senhor, meu Deus, sobre cada um, ó Pai, dando graça em nome de Jesus, porque assim cremos e assim oramos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Amém. Muito bem. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Você que nos ouvem, nos assistem, fique aí com a sua Bíblia aberta, acompanhando, se alimentando desse pão celestial para as nossas vidas, tá bom? Não sai daí não, tem palavra muito boa para os nossos corações nessa noite. Pastor Ricardo está aqui agora novamente ministrando para os nossos corações a santa e infalível palavra de Deus. Meus irmãos, quero antes de mais nada agradecer a todos os irmãos que vieram ao culto nesta noite, que Deus possa estar vos abençoando ricamente. Hoje nós estamos em um número de 6 pessoas, como diz o irmão Sebastião, a irmã Valéria,
o Carlos, técnico de som, Thaisa, líder do ciclo de oração, a nossa irmã Alienice. Que bom vê-la aqui, tá? Deus te abençoe. Há muitos anos, né? Eu que sou novato aqui. E o irmão Sebastião, essa joia preciosa que Deus tem dado à congregação Saron, né? Eu disse, se Deus nos desse mais uns 5 Sebastião, nós ia ganhar esse bairro para Jesus. Apesar da idade, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa que gosta de estar ao lado do seu pastor, uma pessoa que gosta de orar, de contribuir, é uma bênção. Que Deus continue te abençoando. E algo interessante, para quem não sabe, o Sebastião, ele é irmão da irmã Vera, a saudosa irmã Vera, que me enganhou para Jesus. Então eu estou em família. É meu pai na fé, como a sua irmã é minha mãe na fé. Amém? Tenho uma dívida eterna com esta família que pregou o Evangelho para mim. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 33. Nós estamos pregando uma série de estudos sobre a fé triunfante, ou seja, a fé que vence o mundo, baseada em 1 João, capítulo 5 e versículo 4. Lá está escrito que os nascidos de Deus vencem o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, lendo Hebreus 11, versículo 33. Todos encontraram? Pode dizer amém. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso, irmãos, podeis assentar. O que esses homens e mulheres fizeram através desta pequena palavra chamada fé. Esta fé não é uma fé natural, não é uma fé comum, mas é uma fé que tem origem em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam bocas de leões e dos inimigos. Esta é a fé triunfante, é a fé que nos faz vencer o mundo e as suas dificuldades. No versículo 34, ele fala da fé triunfante que nos torna poderosos na batalha. Eles venceram batalhas, da fraqueza tiraram forças. E nós vemos aqui em 1 João 5,4, que os nascidos de Deus vencem o mundo. E na versão Bíblia King James fala, a tradução vem o seguinte: e este é o triunfo. No lugar de vencer, aparece a palavra triunfo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então todos nós aqui nesta noite temos fé. Seja ela grande, seja ela pequena. Porque a fé ela é segundo a nossa cosmovisão de Deus. Se você vê Deus do tamanho de uma formiguinha, para você Deus vai ser do tamanho de uma formiguinha. Se você vê Deus do tamanho do sol, então Deus para você tem o tamanho do sol. Mas se você conseguir enxergar Deus, que Deus a gente não consegue medir sua altura, nem o seu comprimento,
nem a sua profundidade. Deus, ele é espírito. Então, a Bíblia diz que a glória de Deus enche toda a terra. Se você vê Deus dessa forma, então o seu Deus, ele é todo poderoso. Ele não caberia dentro de nenhum lugar nessa terra, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso. Quando nós falamos de cosmovisão, nós também falamos de crenças. Quando nós estudamos antropologia, estudamos culturas, os missionários que estão trabalhando em outros campos, nós procuramos entender a cosmovisão do povo. Como é que eles pensam, no que eles creem, no que eles acreditam, para depois lhes falar do amor de Deus. Enquanto nós não entendemos no que aquele povo acredita, no que aquele povo pensa, nós não podemos falar do amor de Deus. Também precisamos aprender a sua língua, precisamos entender as suas palavras, como eles pensam, como eles agem, para nós então ter uma pregação eficaz, uma pregação que possa transformar a vida desse povo. Eu me lembro de um missionário que estava traduzindo a Bíblia, o Evangelho, quando chegou lá no Evangelho de João, que Jesus é o pão da vida. Os índios não conheciam pão. E como então apresentar Jesus, o pão da vida, para aqueles índios? Então, o missionário, estudando a cultura, observando, ele viu que eles comiam muita mandioca, que a mandioca era a base alimentar de quase tudo. Então ele entendeu que ele deveria colocar no lugar de pão, mandioca. Aí ele escreveu: Jesus é a mandioca da vida. E os índios entenderam a mensagem, porque eles não conheciam o pão. Tem muitas pessoas que desconhecem o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que derruba muralhas, abre o mar vermelho, o Deus que faz mulher estéril, dá à luz a muitos filhos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos lá no livro de Josué, o grito da fé, quando o Senhor diz para que eles gritassem, e os muros então, aquelas muralhas vieram por terra, aquelas muralhas caíram, porque de fato existe o grito da fé. O grito da fé é aquele grito que sai de dentro da nossa alma, quase como um suspiro. Quem já viveu isso? Eu me lembro da minha humilde experiência, quando eu ainda com 25 anos, eu orando ao Senhor, disse: Senhor, estou cansado de ficar solteiro, quero me casar. Com 25 anos. Mas Deus ouviu aquela oração, porque no outro dia eu recebi uma carta, e essa carta era da minha esposa, hoje, e essa carta chegou para mim como a resposta da minha oração, o grito da fé. Quando você procura em todos os lugares, não encontra saída, na medicina diz que não, o patrão diz que não tem mais como te manter, as pessoas não acreditam mais em você, aí você entra no seu quarto e você diz: ei Deus, socorra-me. Aí o grito da fé, aí Deus age, Deus opera, Deus faz maravilhas. A Bíblia diz que esses homens venceram reinos, não eram reinos pequenos, não eram reinos pequenos, eram reinos grandes. Eles praticaram a justiça, coisa tão difícil hoje, né? As pessoas, por causa de um chinelo, de um sapato, estão matando os outros. Por causa de uma vacina, de um medicamento, estão enganando, matando. Eles praticaram a justiça em um mundo, em uma época em que a injustiça era ainda maior do que hoje.
a desigualdade social era muito grande. Havia escravatura, havia desigualdade social, os imperadores, os reis reinavam sobre o povo não tinha liberdade de expressar, não tinha liberdade de fazer as coisas, mas eles praticaram a justiça. A Bíblia diz que eles alcançaram promessas. Quantos de nós temos promessas de Deus? E às vezes nós deixamos essas promessas, nos esquecemos. Quando Deus nos chamou, Ele fez promessas. Quando Deus nos salvou, Ele nos fez promessa. E até o dia de hoje, as promessas de Deus, elas continuam do mesmo jeito. Elas não mudam, elas permanecem. Nós mudamos nossos pensamentos, mudamos os nossos conceitos, mudamos os nossos valores, mas Deus, Ele não muda, Ele permanece para sempre. Nós vemos lá em Tiago capítulo 6, Tiago capítulo 2, versículo 20, Tiago capítulo 2, versículo 20, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, 2:20. Vamos começar a partir do 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nós já havíamos dito em outra hora que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse texto, agora que nós lemos, quando nós temos fé em Deus, nós nos tornamos amigo dele. Você quer ser amigo de Deus? Creia, tenha fé, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Nós às vezes criticamos algumas religiões, algumas seitas, e de fato, mas se a gente parar para observar alguns movimentos, como eles fazem a obra social. Durante muitos anos, nós deixamos a obra social de lado, pensando que Deus só se preocupa com o espírito. E nos esquecemos que o homem é corpo, alma e espírito. Ele é tricotômico. Jesus, ele não despedia ninguém com a mão vazia. Uma hora ele dava peixe, uma hora ele dava pão, uma hora ele dava a cura, mas despedir vazio não. Graças a Deus que a nossa igreja temos um trabalho hoje forte na área social. Tem a Casa de Recuperação Grupo Sarai, que tem recuperado vários jovens homens das drogas. Temos o trabalho com as irmãs, o Grupo Dorcas,
que tem ensinado muitas irmãs a fazer ponto cruz, a fazer trabalhos manuais. A igreja também socorre as pessoas que estão passando por necessidade. Pessoas que pedem socorro à igreja, a igreja tem orado. Por exemplo, nesse momento de pandemia, quantas pessoas estão apavoradas, quantas pessoas estão morrendo de medo, têm procurado a ajuda dos crentes, os crentes têm orado por essas pessoas, temos orado pelas nossas autoridades, temos orado pelo nosso prefeito, temos orado pelo nosso país, porque a nossa fé não é uma fé morta, é uma fé viva em Cristo Jesus. Nós não somos crentes somente de palavras, mas também de atitudes, porque nós amamos o nosso Deus. Nós, como Abraão, somos amigos de Deus. Pastor, mas obra não salva. A fé e as obras são como duas pernas, caminham juntos. Se você tiver só fé, você vai ser sempre manco de uma perna. Se você tiver só obras, também. Fé e obras têm que andar junto. Por isso que Tiago vai dizer: mostra-me as suas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A igreja do Senhor, a igreja militante na terra, ela não somente tem fé que Deus pode fazer, como ela também faz. Ela é dinâmica, ela é viva. Ela não é uma igreja morta, não é uma igreja fria. Interessante falar em igreja morta e fria. Quando eu trabalhei no Paraguai, lá eles têm os costumes de enterrar os seus mortos ao lado do templo. Por exemplo, se fosse aqui hoje, ao lado da igreja teria o cemitério. Então, às vezes eu passava por aqueles templos antigos, muito antigo, e ia para a fazenda onde eu trabalhava como missionário, e eu ficava olhando a igreja na beira da estrada mesmo, na fazenda, vazia, você não via nenhuma alma, e ao lado da igreja o cemitério. Quando eu cheguei na África, eu também observei que algumas, como as mesquitas, eles também tinham o costume de enterrar os seus líderes ao lado da igreja, ou da mesquita. E é interessante, porque a igreja de Jesus é uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, é uma igreja que respira o Espírito Santo, que é uma igreja que faz a obra de Deus acontecer. Por isso que lá em Hebreus 11, 27, diz que a fé triunfante nos faz ver o invisível. A fé triunfante nos faz ver o invisível. Leamos, capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira dos reis, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Vamos ler o anterior para que os irmãos entendam. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. A Bíblia está falando de Moisés. Moisés foi criado no meio dos príncipes. Tem até um desenho que diz o príncipe do Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés abriu mão da luxúria, da riqueza do Egito, para obedecer à voz de Deus, como vendo a sua recompensa, o invisível, como vendo que Deus tinha o melhor para ele lá na frente. Então a fé triunfante nos faz ver o invisível, nos faz ver aquilo que não é. É como que uma mãe grávida, a mãe, ela espera 9 meses, e ela sabe que depois de 9 meses, ela dará à luz a um filho, sim ou não?
Mas durante aqueles 9 meses, o filho está sendo gerado no ventre da mãe, está sendo gerado, está sendo gerado. Ela não está vendo, ela não está enxergando, ela só está sentindo. A fé é da mesma forma. A fé, ela vai crescendo dentro de nós. Deus coloca um sonho dentro do seu coração e você começa a alimentar este sonho. Foi por isso que Jesus disse que a fé vem pelo ouvir. E quando fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, está falando da mente, aonde nós precisamos investir na nossa mente, com a palavra de Deus, porque a nossa mente vai gerando a fé ela é crescente, e de repente ela alcança um nível de fé triunfante, capaz de mover montanhas, de mover problemas e situações. A fé triunfante derruba muralhas, como eu disse, Hebreus 11:30. Leiamos: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Imagina, eles rodearam durante 7 dias em silêncio. Deus falou: não grita, não faça barulho. Só no último dia, o grito da fé, aí as muralhas caíram. Eclesiastes 3 fala que há tempo de abrir a boca e há tempo de ficar em silêncio. E é no silêncio que a fé ela é gerada, ela vai crescendo, vai crescendo. Você já viu aquelas pessoas que prometem demais? Político é bom nisso, né? Político promete, chega, não faz nada. Mas quem tem fé, ele trabalha em silêncio. De repente, nada está acontecendo. E de repente, a muralha. Ali aconteceu uma guerra psicológica. Imagine a cidade de Jericó sendo rodeada por aquele tanto de gente. Cada dia, no silêncio. Imagina o medo daquele povo dentro vamos dizer, da fortaleza de Jericó. Os cananeus estavam morrendo de medo. Esse povo não faz barulho, esse povo não grita, esse povo só... O que os irmãos acham que eles estavam fazendo enquanto estavam em silêncio? Uns cientistas começaram a pesquisar os leões. O que os leões faziam enquanto eles estavam descansando debaixo de uma árvore? O que os leões faziam quando estavam descansando debaixo de uma árvore? E eles chegaram à seguinte conclusão: eles ficavam estudando as vítimas, e eles ficavam observando qual era o animal que eles iam atacar, que era mais vulnerável, que era mais frágil, para depois ele atacar. Interessante. Imagino que cada vez que Israel dava uma volta em torno de Jericó, os cananeus estavam morrendo de medo. E eu me pergunto, o que eles faziam então, se Deus diz para não gritar, não fazer barulho? Acredito que eles oravam. Senhor, nos dá esta cidade. Senhor, eles são mais fortes que nós, mas Tu és mais poderoso. Senhor, eles têm armas poderosas, mas nós temos o Senhor dos exércitos. Senhor, eles têm grandes fortalezas, os soldados deles são mais bem preparados, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a cada dia que eles rodeavam aquela cidade, a fé deles ia aumentando. Primeiro dia, talvez porque esse povo era tão determinado, diferente daquela geração que morreu no deserto. Essa quarta geração era jovens. E eles não tinham vivido a experiência do Egito. Então eles tinham uma fé mais pura. Você lembra quando você se converteu? Primeiro amor. Parece que a nossa fé, né, irmão Sebastião, é mais pura. Parece que a gente ora e Deus faz questão de responder. Você começa a chorar e Deus já vem enxugar suas lágrimas.
porque nós somos bebê na fé, nós somos novos na fé, e Deus sabe que se Ele nos deixar, o inimigo vai nos agarrar. Então Ele nos consola. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu enfrentei muitas lutas. Parece que o inferno se levantou para me tirar dos caminhos do Senhor. Mas a igreja me abraçou, o Espírito Santo me abraçou, e a cada dia a minha fé foi aumentando, já estou aí há algum tempo nos caminhos do Senhor, adorando esse Deus maravilhoso. Pela fé, venceram gigantes, fecharam a boca de leões. O que falar de Daniel na cova dos leões? Aqueles leões estavam famintos, eles estavam famintos. Se passasse uma mosca ali, eles comiam. Mas o anjo fechou a boca dos leões, porque Daniel tinha uma fé poderosa em Deus. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Leia aí na sua Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Ou seja, a fé triunfante, ela nos aproxima de Deus. Deus se agrada de nós, nós nos tornamos amigo dEle, e Ele caminha conosco e nós caminhamos com Ele. E o texto diz que Ele vai nos galardoar com ricas bênçãos. E o texto continua dizendo: pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé salva a sua casa, a verdadeira fé salva a sua família, a verdadeira fé triunfa sobre o mundo, triunfa sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. E é por isso que, falando nele, a Bíblia diz que Satanás ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, assim como os leões que eu falei. O que os leões fazem quando estão em silêncio, parado? Estão observando a vítima. Pessoas que têm a sua fé muito atrofiada, que não cresce, às vezes a gente pode cair nisso. A gente está na igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, e a gente se acostuma. A gente é igual a doença, né? A gente se acostuma com a doença. E às vezes a gente não busca a cura, não busca solução, a gente se acostuma com o problema. Mas nesta noite eu espero que o Espírito Santo possa, como foi o pedido dos discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor. E tem um texto que eu separei aqui, já estou encerrando, nosso horário chegou ao final. João 14, 12. João 14, 12. Vocês farão obras semelhantes e ainda maiores do que estas. Alguém perguntou a um pastor famoso aqui no Brasil, um rapaz escreveu, perguntou: pastor, por que Jesus falou a verdade, isso que Jesus falou? E por que não está acontecendo? Aí o pastor explicou: o que Jesus falou, está falado. Quem falou foi Jesus. Vocês farão obras semelhantes e ainda maiores do que estas. Quem foi que falou, irmãos? Foi Jesus. A gente pode ir contra as palavras de Jesus? Se Jesus falou, está falado. Que vocês farão obras semelhantes e ainda maiores do que esta.
Aí o pastor respondendo, ele disse: o problema não é Jesus. O problema não está em Jesus, o problema não está em Deus, o problema está em nós, que deixamos de crer, de acreditar que Deus é poderoso. Eu me lembro do irmão Miguel Gonçalves. Essa semana, a sua irmã, a sua filha me mandou uma foto do irmão Miguel Gonçalves. Também meu paizão na fé. Irmão Miguel Gonçalves já dorme no Senhor, morreu com seus 80 e poucos anos. 90, mais de 90 anos. Foi meu professor de escola dominical. E um dia eu ia na casa dele, tomar cafezinho, conversar com ele, bater um papo. Ele tinha essa idade, ele aprendia 3 línguas. Ele era estudante do espanhol, do inglês e do francês. Como ele era professor, ele tinha uma caligrafia invejável, linda. E eu nunca imaginava que um dia eu ia aprender francês. E tentava dizer bonjour, ça va, como allez-vous. E ele foi a minha inspiração. E um dia eu perguntei para ele: Sebastião, Miguel, é possível nos nossos dias nós termos um avivamento espiritual? E ele respondeu assim: em partes. Ele é daquela geração que viu Deus batizar com o Espírito Santo, Deus curar, Deus salvar, Deus fazer um rebuliço em Uberlândia e fora de Uberlândia. Ele disse: em partes. Eu falei: mas por que, pastor? Por que em partes? Ele disse: porque muitos pensam que a manifestação de Deus, o avivamento é barulho, é pula-pula, é grita-grita, é rodopiar. Eu falei: mas não é isso não? Eu era novo. Ele falou: não. O que é o avivamento? Ele disse: avivamento é alguém aqui enfermo, nós orarmos e Jesus curar na hora. Tem alguém aqui passando por uma dificuldade, uma enfermidade, ou a pessoa está ali, morreu. Os crentes orou e Jesus ressuscitou. Isso é avivamento, a manifestação do poder de Deus. Na minha época, eu ainda sou novo na fé, mas ainda a gente via muito batismo com o Espírito Santo. Não era uma coisinha. Hoje, se Deus batizar um aqui, amanhã é notícia no jornal. Na nossa época, era a coisa mais comum, era Deus batizar com o Espírito Santo. Aqui é desse jeito, né? Então, irmãos, o problema não está em Deus. Você acredita? O problema não está em Deus, o problema não está em Jesus, o problema está em nós. Porque a promessa é para os últimos dias. O Senhor diz que nos últimos dias, em Joel, no livro de Joel, o profeta Joel, nos últimos dias, o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Para quê? Para que se cumpra a profecia da volta de Jesus. Quem vai subir é pessoas que têm sua fé triunfante em Jesus. E a fé triunfante, ela nasce no coração de Deus, passa pela cruz do Calvário, na pessoa de Jesus, e chega até nós, a igreja do Senhor. A igreja triunfante. Ah, pastor, mas nós passamos dificuldade nessa vida. É verdade. O crente que tem a sua fé triunfante, ele passa tribulação, ele passa dificuldades, ele passa às vezes pelo vale da sombra da morte, mas ele não tira os olhos de Jesus. Essa é a diferença do que serve a Deus, do que não serve a Deus. Amém? Vamos encerrar orando. Então Tiago vai dizer que a fé sem obras é inútil. Abraão foi justificado pela fé, e a fé triunfante nos faz ver o invisível. O que você tem pedido para Deus nesta noite? Creia que Ele é poderoso para fazer não somente isso que você está pensando, mas infinitamente muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Vamos estar orando. Você que nos ouve aí na sua casa, agora, se você quiser orar conosco,
Coloque diante do Senhor esse pedido de oração e creia, espere em silêncio, em silêncio. Jó esperou em silêncio, em paciência, e a Bíblia diz que Deus lhe devolveu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, porque ele tinha uma fé triunfante. A fé triunfante não nos faz super-homens nem super-crentes, mas nos faz mais amigos de Deus, mais íntimos de Deus. Amém? Alguém tem algum pedido de oração? A Kellen. Thaisa. Pela viagem. Sua família, Carlos. Irmão Sebastião, família. Eu pela minha família. E vamos orar pela família de todos. E não se esqueça, domingo é o nosso culto de jovens. A programação está na coordenação dos jovens. E nós aguardamos você, jovem, no nosso culto domingo próximo, em nome de Jesus. E não se esqueça da nossa escola dominical, que também está sendo transmitida ao vivo. Você pode participar enviando a sua pergunta e participando em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta mensagem, que primeiramente falou ao meu coração, e eu creio que falou ao coração dos nossos irmãos. Precisamos mais do que nunca que o Senhor aumente a nossa fé, pois o Senhor disse na tua palavra que aquele que tem uma fé, ainda que pequena, é capaz de fazer coisas extraordinárias. Senhor, abençoe o lar de cada ouvinte nesta noite que ouviu esta palavra, que o Senhor possa entrar com poder, com provisão, com cura, com milagres, restaurando sonhos, restaurando ministérios, restaurando casamento, restaurando filhos. Aumente a fé do meu irmão, da minha irmã, a fé deste jovem. Ó Deus, aumente a nossa fé, o que nós te pedimos. Abençoa a tua igreja, abençoe aqueles que vão viajar, aqueles que vão fazer prova nesses dias, aqueles que estão estudando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na fila de espera. Senhor, faça o invisível se tornar visível, traga à existência as coisas que não são, para responder o clamor e o pedido do seu povo, pois o Senhor nunca deixou um justo sequer desamparado, desabrigado, abandonado, pois o Senhor é Deus, fiel, sempre fiel, todo-poderoso, mas um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de compaixão. Por isso, Senhor, nos abençoa. Por isso, Senhor, seja o nosso pastor, o nosso supremo pastor, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmão Sebastião, vem dar-nos a bênção apostólica, fazer as considerações finais, em nome de Jesus. Estenda a sua mão e diga: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida de todo o povo de Deus. E todos nós digamos amém, amém, amém. Deus abençoa. Em nome de Jesus, uma boa noite a todos.